Toda sexta ele vem nos dar a honra. A Luiz Andrade, homeopata, psiquiatra, bom dia. Bom dia, Eduardo, Fernanda, Daniel, bom dia, doutor. Ouvintes e internautas. Fazer homenagem aqui por ser Dia Nacional da Luta dos Povos Indígenas, homenagear e reconhecer a amizade com Ailton Krenak, que hoje é acadêmico da Academia Mineira de Letras e da Academia Brasileira, né? Então, a luta, gente, ela pode ser concreta, com armas bélicas, como a gente diz, com tiros e etc., mas ela pode ser de uma forma mais sutil, de uma forma mais elegante, de uma forma mais acrescentante, né, Eduardo? Porque você pode se impor não pela força das armas, mas pela força das palavras, pela força das ideias. Então, homenagear os indígenas aqui, né, povo que deu origem ao nosso sangue mais duradouro, viu, Eduardo? Porque, apesar de, na época, a vida média dos indígenas brasileiros ser em torno de 23 anos de idade, a genética deles trouxe para nós essa resiliência, essa resistência e a longevidade. Ô, Daniel Barros, bom dia. Bom dia a toda a galera aqui do Rádio Vivo. Prazer imenso estar aqui outra vez. Gostaria de perguntar a respeito disso, dos índios. Eu sempre achei que os índios, pelo aclimatados ao país e tal, tivessem uma vida longa já antigamente. Não era assim? Não era assim por causa principalmente depois que os portugueses chegaram, por causa das infecções, da tuberculose. Pois é, mas eu digo antes. Ainda assim, a vida era curta por causa da alimentação, que eles tinham essa limitação, entendeu? Então acontece, do ponto de vista histórico, que a vida média era uma vida curta, mas a genética deles tem a possibilidade, e nos transmitiu isso, de viver mais longamente. O que ele quer, Edu? Voltar com o nome que tinha antes da homenagem a Pelé, porque de acordo com ele, tirou a homenagem dessas pessoas e transferiu para Pelé, e ele acha injusto. Então não é porque não gosta de Pelé, é que não quer a mudança. Ele quer o primeiro, só que essas homenagens já foram feitas há anos também. Então, Daniel, o homem tá certo? Eu acho que rola muita promoção em tudo isso, né? A pessoa precisa de dar uma parecida, certamente ele será candidato na próxima eleição, né? E aí ele faz um auê desse, vira notícia no país inteiro, e isso ajuda a campanha dele. Só isso. E lá na cidade dele pode desagradar metade da população, mas pode agradar a outra metade, dá ele a reeleição, né? Exato. A Luiz Andrade pensa o que a respeito, meu caro? Eu sugeri ao Ricardinho que acrescente ao sobrenome dele, Ricardinho do gás lacrimogênio, né? Porque espantar, que feito ele está querendo, a memória do Pelé, não faz sentido. O que eu posso concordar é que tem, né, é muito lugar com o nome do Pelé. Mas isso daí, concordo com o Daniel, é querer aparecer, querer chamar atenção, né? Não tem uma coisa acrescentante, então inventa algo que vai ser polêmico, que vai ser motivo de discussões. Fosse Vossa Excelência o responsável pela administração pública, daria água de graça, doutora Luísa? 100% a favor, Eduardo. Até porque a maior parte, né, das distribuidoras de água, como é a Copasa aqui em Minas, tem um grau de participação do governo muito grande. E do jeito que a gente está vendo o dinheiro público ser mal utilizado, mal distribuído, né? Eu continuo completamente, vou dizer assim, revoltado com a questão dessas emendas parlamentares, do tanto de milhão que cada deputado tem para distribuir de uma maneira desordenada, né? Então a água não só é fundamental, como também pode ser uma forma, né, de se diminuir, de se minimizar esse risco de desidratação e de perda, inclusive, aconteceu já em alguns momentos, né? Perda de saúde através de diarreias, através de vômitos, do rotavírus. A água é fundamental e o custo disso para o governo, para as empresas, é um custo irrisório diante de outros gastos que nós temos. Então, 100% a favor da distribuição gratuita. Essa também é a sua opinião, Daniel Barros? Doutor, hoje eu vou ser o perguntador aqui. Há 2 ou 3 anos atrás, morreram 10 mil velhos na França numa onda de calor. Certamente não foi falta d'água. O que mais acomete o velho com o calor? Tipo lá em Mato Grosso a gente chamava de andaço. Andaço. Que é a questão então da perda hídrica através das diarreias, né? Quando se perde água através da diarreia, você perde o potássio. E o potássio é um dos principais responsáveis por a gente estar vivo. Então, quando há uma queda de potássio, não se perde só a água, da desidratação, é a perda de água e potássio junto. Então, você tem um desequilíbrio, até um nome meio complicado, desequilíbrio hidroeletrolítico, né, que são os eletrólitos que tem na água, e esse processo, então, é um processo fatal para a ositose. Eu tive a oportunidade, durante 5 anos,
fui o ouvidor geral da ARSAI, Agência Estadual Reguladora do Serviço de Abastecimento de Água e Esgoto, que faz a controladoria da Copasa, da Copanor, e sou um testemunho, Daniel, da importância de uma empresa de água e saneamento ter a sua parte social. Por isso a minha preocupação com relação à privatização da Copasa, porque infelizmente o terceiro setor tem no lucro a sua prioridade principal. Então tem a teoria de que tem uma intenção ou que tem preocupação social, mas na prática a preocupação é com o lucro, é com o valor das suas ações na bolsa, né? Então eu penso, né, fazer homenagem aqui ao tanto que a Copasa ajuda da Copanor, porque o preço da água no norte de Minas é bancado em parte, obviamente, pela região mais rica, que é a região centro e sul do estado, né? Então, do ponto de vista prático, muito importante que o saneamento e a água sejam vistos como bens fundamentais e não só como objeto de lucro. Lá no norte, confere, por favor, Viegas, o vereador entrou, estava atendendo um senhor de 96 anos, esculhambou, segundo as pessoas, além de agressões verbais, teve física também. Enquanto ele discutia e gritava, o cidadão morreu. É preciso frear essa ânsia de aparecer, ganhar voto na rede, doutor? Eduardo, isso daí é uma coisa fundamental. E essa teoria da liberdade de expressão, de que cada um tem o direito de falar o que pensa, o que bem entende, isso daí é uma coisa totalmente contra o que a gente chama de civilização, né? Porque quando você privilegia o indivíduo, você está fazendo isso em detrimento do coletivo. E desde que a gente é bem novinho, a gente aprende que a questão da coletividade, a questão do conjunto, do grupo, é uma questão que tem um peso maior do que de cada indivíduo, porque se cada um fizer o que bem entende, Eduardo, nós vamos ter uma situação que é uma situação anticivilizatória. Então, do ponto de vista prático, essa semana nós tivemos na Associação Comercial de Minas uma reunião do conselho, tem um conselho de inteligência artificial e dessa questão do controle dos ataques cibernéticos. Eu fiquei impressionado, Daniel, como que a cada mecanismo que se constrói para inibir essas invasões de contas, essas invasões vamos dizer assim, do bem alheio, os meliantes, os estelionatários inventam duas saídas. Então eu até brinquei com o Luiz Guelma, que é o presidente desse Conselho de Inteligência Artificial lá de coisas cibernéticas, né? Falei assim, me lembrou uma frase da minha infância lá em Ouro Preto, Eduardo, que falava assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, para descrever uma situação de difícil solução. E falei com ele, falei, então tá na cara que o que nós temos que fazer é ir tentando fugir, porque enquanto a gente está tentando fugir, o bicho só nos pega, mas não nos come. Mas é uma situação que eu fiquei bobo de ver o quanto de escapismo que eles arrumam, Eduardo, para poder tomar o dinheiro dos outros e fazer isso de uma maneira completamente inteligente para o mal. Parece essa modalidade seriada. Como é que funciona? No primeiro ano do ensino médio, o aluno no final do ano presta um vestibular. E aí a primeira etapa desse seriado. E aí só cobram matérias até ali, até o primeiro ano do ensino médio. Então ele tá mais perto dele ali o conteúdo. No segundo ano ele faz uma segunda prova e no terceiro ano ele faz uma terceira prova. Para quem optar por essa modalidade, a Universidade Federal de Minas Gerais vai oferecer 30% das vagas dessa forma. Mas continua valendo o SISU, continuam valendo as outras formas também para ingressar na UFMG. É uma forma de ampliar esse acesso, de facilitar o acesso para os estudantes já agora em 2025. Acho bom, doutora Luísa. Esse fracionamento, Eduardo, ele é muito importante porque quando você vai fazer algo na sua vida, quando você tem um desafio, que você tem uma chance única, que naquela hora você tem que estar brilhante, naquele momento você tem que estar com uma produção acima da média, isso traz uma sobrecarga mental e emocional que piora a performance da pessoa, principalmente as pessoas mais sensíveis, as pessoas que são mais, vamos dizer assim, mais vulneráveis a momentos de aperto e de estresse, elas são muito prejudicadas. Na verdade, se a gente tivesse um sistema que a cada ano as suas provas, os seus resultados nas provas fosse contando, como se fosse um histórico escolar, feito sempre teve, né, Eduardo? A gente teria uma diminuição muito grande desse fator que atrapalha demais a performance, que é a tensão e que vem das suprarrenais. É interessante, Eduardo, porque adrenalina, noradrenalina, epinefrina, essas substâncias do estresse, do sufoco, do aperto, do medo, elas são descarregadas pelas entranhas. Então as suprarrenais, elas são glândulas que ficam em cima dos rins, né? Então a parte mental tem a maior dificuldade para controlar quando a coisa vem das vísceras, quando vem das entranhas, né? Então sou super a favor desse fracionamento
conhecimento, porque daí a pessoa vai fazendo aquilo como uma coisa natural, a cada ano, testando seus conhecimentos, testando o seu conhecimento adquirido. Muito boa ideia. Provérbio milenar chinês. A velhice tira o que herdamos e nos dá o que merecemos. Quanta sabedoria, Luiz Andrade. Então, vou sugerir aqui mais uma frase, essa do Guimarães Rosa, que ele fala assim: juventude, vírgula, tarefa para se desmentir mais tarde. Ponto. Eu mandei pro Eduardo. A gente não pode minimizar, relativizar a violência contra a mulher. Agora, doutor, tem umas mulheres que eu vou te falar, doutor. As mulheres que têm muita testosterona, que tem muito hormônio masculino, porque a testosterona é um hormônio que está presente no homem e na mulher, só que a desproporção é muito grande, né? O homem tem muito mais testosterona, e a testosterona está relacionada a duas coisas básicas: a sexualidade e a agressividade. E tem mulheres que realmente têm um funcionamento, que é um funcionamento com um alto teor de testosterona. E esse rapaz, então, que foi morto na Praça Raul Soares, ele tinha vindo fazer concurso para delegado. Isso. E aí eu achei interessante, a gente analisando o evento, né, que ele parou, pediu Uber para parar, que ele queria ver a confusão porque ele imaginava que estava havendo dano ao patrimônio público, ou seja, ele antes de fazer o concurso já estava se sentindo meio delegado, né? E acabou se dando mal, porque se entrar em confusão que você não sabe nem o que está acontecendo, tentando ser o justiceiro, o resolvedor dos problemas, acaba que sobra para essa pessoa, né? Que entra ingenuamente, querendo até ajudar, mas acaba se dando mal. Só é bom quando aquele necessário, por exemplo, eu não vou botar a mão no fogo porque vai queimar. A partir daí a gente tem que ter coragem. O medo como defesa, né, Eduardo? E a gente tem dois tipos de temores. Os temores que não fazem sentido, e esses medos a gente combate com a lógica. Por exemplo, se o Daniel virar para mim e falar assim: Luiz, estou com um medo danado de virar um carro de uma hora para outra e ser uma furreca. Eu falei: calma, Daniel, isso nunca aconteceu com ninguém. Então a lógica combate esse medo, porque ele não tem sentido. Agora, os temores de coisas reais, de riscos reais, Eduardo, o medo de envelhecer, o medo de perder as pessoas queridas, o medo de ter a própria vida ceifada, ou seja, de morrer, esse não é um medo bobo, não é um medo absurdo, é um risco real. E aí a única vacina, o único antídoto que se conhece para os medos que são riscos reais é a coragem. Né? E o Neruda tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala assim: eu não creio em las brujas, pero que las hay. Eu não acredito em bruxa, mas que tem. Alô, pastor Jorge Linhares, boa recuperação, meu prezado. São 10h56, a Luiz Andrade volta semana que vem, sexta, se Deus quiser, 10 horas da manhã, e ele está no @ Aloysio Andrade, lembrando que falta um mês para o carnaval, tá, gente? Acaba que a gente no carnaval exagera um pouco, então fazer aí uma diminuição dos consumos das substâncias tóxicas, seja álcool, outras comidas e etc, né? Para poder, chegando no carnaval, estar mais inteiro e poder exagerar com moderação. Eu costumo dizer, Eduardo, que até para exagerar tem dose, então não é exagerar, perder de vista, né? Então vamos fazer aí um esforço, gente, para poder estar mais inteiro para o carnaval.